Fala, duelistas! Voltamos para mais um vídeo do arco do Duke Devlin. E se o primeiro vídeo já mostrou tanta diferença, já adianta a vocês que isso não irá mudar. Duelistas, o foco do anime nesse arco foi separar os núcleos que no mangá ocorreu durante o jogo dos dados masmorras, dedicando 3 episódios para a partida de DD, e os outros 2 foram diluídos em um filler, que a grosso modo coloca o desfecho ocorrido no mangá para esses episódios. Toda a história de Duke utilizou um volume e meio do mangá, que foram do capítulo 75 ao 86. Desse modo, irei seguir o modelo do anime e dar foco aos dados masmorra. E na próxima semana, teremos um filler capítulos não utilizados do mangá, que irá explicar com mais detalhes esse desfecho. E se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se você ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Então prepare seus dados e sem mais delongas, bora para a análise. Como visto no vídeo anterior, uma nova loja de jogos estava tirando o sono do vovô, com a nova sensação que seriam os dados masmorras, que até então não tinham divulgado seu criador. Na escola temos a introdução de Duke Devlin, que acaba despertando a inveja de Joy e acaba se lascando em ambos os jogos. As motivações de Duke no anime é uma retaliação a Yugi por ter derrotado e possivelmente atentado contra a vida de Pegasus. Já no mangá, é uma rivalidade entre o pai de Duke, que quer se vingar pelo ocorrido há 20 anos antes. Como o duelo de Joy no anime já aconteceu na loja, cortou uma boa parte do mangá. E o segundo ponto é que a intervenção de Yami ocorreu no segundo jogo e se manterá durante os dados masmorras. Bem diferente do mangá, onde o Yukizinho é quem faz a partida o jogo inteiro, e eles preferiram explorar melhor esse conceito nos episódios filler seguintes. Episódio 47, Revelação, Dados de Duelo Masmorra, Capítulo 77, TDM. Começando pelo mangá, vemos uma multidão esperando a abertura da loja, e vemos que seria um grande sucesso. A turma está reunida, tirando Tristan, que aparentemente não curtiu o game, e Joy, que estava um pouquinho atrasado. E olha só, até o Bakura está presente. Eu racho a lata de como o anime deixou o Bakura como full vilão e foda-se. Enquanto no mangá, ele realmente se tornou o quinto Beatle. Mas voltando, a turma está comentando exatamente sobre esse atraso, e Yugi afirma que não poderia comprar uma cópia extra desde que o vovô reduziu sua mesa, pois sabia que a primeira coisa que ele faria seria comprar o jogo do concorrente. Eis que Joy aparece e Ter dá uma tirada, falando que ele deveria ir pro fim da fila, junto com os atrasados. Yugi fica feliz que ele tenha chegado a tempo, e Joy afirma que jamais perderia a oportunidade, já que ele pretendia revender as primeiras edições, quando se tornasse um conteúdo raro para colecionadores. Yugi reflete a respeito de quão cheio estava o lugar, e da possível febre que seria o game, e vê a pobre loja de seu avô vazia, pede para que a turminha não conte ao vovô, e ele veio comprar o jogo nessa loja, afinal eles eram rivais. Enquanto está falando, ele não se toca que o vovô Muto estaria bem atrás dele, exatamente no momento que Yugi comenta que o vovô prefere jogos de velha guarda, e essa seria a razão da loja estar tão vazia. O vovô não se atualizava, até que Yugi acha estranho o comportamento pessoal, e olha para trás e percebe que seu avô estava o tempo todo e se sente traído pelo que o seu neto havia dito. Enquanto estão se distraindo, mal sabem que estavam sendo observados esse tempo todo. Nesse momento, Duke chega e avisa seu pai que os preparativos estariam prontos, e que Yugi seria um desafio e tanto. Seu pai saca na hora que provavelmente seu filho havia perdido algum jogo, e Duke revela a verdade, alegando que Yugi realmente era muito bom em jogos, e com isso acaba ganhando um café pequeno na boca, mesmo tentando argumentar que fez o seu melhor. Seu pai retira a máscara e mostra sua deformidade, e acaba apavorando Duke. E o Sr. Toad usa esse recurso desde que Duke era criança, revelando que sua criação foi feita apenas para se vingar de Solomon Muto. Enfim, são 11 horas e a loja abre, gerando um grande empurra-empurra, mesmo os lojistas limitando a compra a 6 pacotes por pessoa. No meio da confusão, a turminha se dispersa. A cena seguinte mostra Joy, vovô e Bakura, que conseguiram pegar o pacotinho, e ao abrir descobrem que dentro deles haviam dados com várias simbologias em cada uma de suas faces. Vovô se anima e chama o pessoal para testar esse game na loja deles. É a única que percebe que o Yugizinho não estava com eles. A cena seguinte mostra que Yugi estava tentando chegar ao balcão, até que um palhaço, que estava fazendo a divulgação no dia anterior, o chama e dá preferência a ele para seguir ao caixa. Mas na verdade era uma bigodagem, onde o pai de Duke colocou boosters em seu casaco e já chamou os seguranças, que o conduziram para a salinha, alegando que ele havia furtado, e quando vão revistar, encontra os boosters dentro de sua jaqueta. O pai de Duke retira sua relíquia e o acusa que debaixo desse osso inocente haveria um ladrão, e ele precisaria de uma boa lição, jogando Yugi numa sala escura, onde Duke Devlin revela que estava à sua espera para jogar um jogo. Yugi se espanta aqui, e Duke revela que o seu pai era o dono do estabelecimento, mas ele é que havia criado o jogo de dados masmorras, que naquele momento seria o jogo da vez. Enquanto estavam se preparando, Duke explica algumas regras iniciais, abrindo uma maleta repleta de dados, que seriam usados para essa partida. Ele já havia escolhido seus 12 dados, e agora seria a vez de Yugi escolher os dele. O anime começa exatamente desse ponto, onde Duke altera a arena de duelos para uma arena de batalha de
de dados masmorras, e os dados estariam dispostos dentro da cabine que o jogador iria se posicionar. Duke no anime afirma que Yugi é meio ousado de aceitar um desafio de um jogo que ele nem conhece. Diferente do anime, Duke no mangá explica com mais detalhes as regras, afirmando que cada cor de dado seria uma criatura diferente, sendo a cor branca para os magos, azul para os guerreiros, amarelo para os mortos-vivos, verde para as bestas e o vermelho para dragões. A única exceção seria os dados negros, que continham habilidades e poderes especiais. Após a escolha de dados, Duke mostra que serão depositados no atirador, e seria usando 3 dados por lançamento. Por fim, Duke explica aqui como seria o sistema de pontos de vida, onde quem tiver 3 corações zerados seriam derrotados. No mangá, a vida é representada por um token, chamado de Mestre do Calabouço, e o Mestre do Calabouço poderia ser usado como uma criatura, como veremos mais à frente. Outra diferença é que Duke fala que o campo seria escuridão, mas nem no mangá ou anime, isso de fato iria influenciar o ritmo do jogo. Duke seria o primeiro a fim de demonstrar como invocar uma criatura, indicando que as estrelas seriam responsáveis pela invocação, e precisava de 2 sucessos dentre os 3 dados, para conseguir invocar o monstro. No anime temos a cena de alívio cômico, com Joey vestido de cachorro e as meninas torcendo por Duke. Fora o fato que no anime ele invoca um dado branco, e a criatura que sai lembra o Ryukshin. No mangá, ele invoca um dado vermelho, invocando uma criatura dracônica. Encerrando aqui o capítulo do mangá. E sim, o anime desconsidera toda a relação entre criatura e cor dos dados, mantendo apenas o poder especial do dado negro. Capítulo 78. A passagem para as sombras. O mangá resume como funciona o sistema de invocação, e quando o dado se materializa, mostra o status e a habilidade da criatura, que no anime também foram alterados. Yugi está muito determinado a conseguir sua relíquia de volta, mas ao tentar invocar o monstro, ele acaba falhando. Duke afirma que o nível do monstro que ele estava tentando summonar era muito alto, por isso era importante manter o equilíbrio no uso das suas criaturas. Para a infelicidade de Yugi, ele havia coletado monstros com level muito alto. No mangá, é possível ver a relação do nível com o número de faces contidas nos dados. O turno agora seria de Duke, que consegue mais uma invocação. Ele conecta essa nova criatura, o caminho do monstro anterior termina. Novamente, a criatura no anime foi alterada por uma espécie de baú, um mímico. Enquanto no mangá, temos outra criatura dracônica. Duke aproveita que tirou um dado de movimento para avançar com a sua peça. O turno volta para Yugi, que faz uma nova rolagem e falha miseravelmente. Duke afirma que se continuar assim, ele terminará o caminho sem Yugi ter invocado o monstro. No mangá, Duke pensa que, sem seu enigma, Yugi era apenas um jogador comum e não teria a menor chance. O pai de Duke está assistindo a partida e feliz com o atual resultado. É quando um dos guardas o aborda e informa que os amigos de Yugi estariam procurando. Ele manda fazer o óbvio, dizer que Yugi não estava mais na loja e provavelmente havia desistido de ficar na fila. O guarda tenta meter o louco, mas Joey não engole facilmente. Mas o vovô acaba aceitando, já que ele não iria ganhar nada peitando os guardas. Yugi já era bem grandinho e iria poder se virar facilmente. Na real, o vovô tava afim mesmo era de jogar o novo jogo. Bakura é o único que está com mau pressentimento. A cena volta para a partida, onde Duke iria fazer sua terceira invocação, e dessa vez a aparência era a mesma que a do mangá. A cena seguinte é diferente. No anime, Yugi ao rolar os dados consegue 2 estrelas. Entretanto, Duke afirma que as estrelas deveriam possuir o mesmo número. Enquanto no mangá, Yugi apenas falha novamente, até que é provocado por Duke, que pergunta se ele realmente está tentando jogar, e consegue mais uma invocação. Detalhe é que ele já conseguiu montar o caminho até o token de Yugi. Já no anime, Duke consegue uma invocação do dado negro, e já posiciona no campo de Yugi, que acaba falhando mais uma vez, o que faz Duke afirmar que ele não era lá um grande jogador, como a sua fama fazia o parecer. E consegue a invocação que conecta seus monstros aos pontos de vida de Yan. Esse era um momento crítico, Yan precisaria fazer de qualquer forma uma invocação, ao contrário, o jogo estaria praticamente terminado. Yugizinho mentaliza sua outra alma e canaliza toda sua vontade para os lados. Já Yami no anime joga sem nenhuma hesitação, e finalmente Yugi consegue uma invocação de um nível 4, o pequeno feiticeiro. E como na sua rolagem ele conseguiu a marca de magia, isso permitiu ativar o efeito da peça, onde ele poderia atacar o monstro a 2 casas de distância, destruindo a criatura de Duke. O capítulo do mangá se encerra aqui. Capítulo 79. A crise no tabuleiro. Duke até parabeniza a jogada de Yugi, mas logo em seguida canta vantagem numérica, e que logo seu campo estaria vazio novamente. E com isso ele faz uma nova rolagem, conseguindo invocar uma criatura de level 2, o Lagarto Bom, que tinha habilidade bem forte ao usar as faces de armadilha. Ele poderia bombardear o inimigo de qualquer lugar do mapa. No anime, esses efeitos usam as faces mágicas. Com isso, na vez de Yugi, ele consegue fazer uma invocação de uma criatura de level baixo. No anime, essa criatura seria o guardião da fortaleza, enquanto no mangá se trata de mais um monstro de nível 4. Essa mudança de ataque até que faz sentido, já que, na vez de Duke, ele consegue as marcas que fariam uso da habilidade do Lagarto, que consegue destruir o monstro de Yugi num golpe só. A próxima rolagem de Yugi falha novamente. No turno de Duke, ele invoca mais uma criatura, que no anime foi substituída por um Undead, e Duke utilizou seus dados guardados de movimento para deixar a criatura mais próxima aos pontos de vida de Yan. No mangá, Yugi estava com a moral lá embaixo, e pensa que Duke seria equivalente a Pegasus,
e lembra que só conseguiu vencê-lo com a ajuda de Yami. Por algum motivo, Duke afirma que Yugi deveria ser melhor que isso, já que conseguiu montar o Enigma do Milênio e ter herdado sua magia. Yugi fica espantado que Duke saiba do poder das relíquias, e Duke explica que seu pai o ensinou desde pequeno, além de que envolveu o Enigma do Milênio, o poder prometido de se tornar o rei dos jogos. Por isso, Duke acabou roubando a relíquia para testar as verdadeiras habilidades de quem conseguiu resolver o quebra-cabeça. Yugi pergunta como seu pai sabia tanto a respeito da relíquia. Duke responde que antes dele nascer havia um jogador lendário, um verdadeiro rei dos jogos, então seu pai se tornou aprendiz desse mestre. Certa vez esse mestre lendário afirmou que quem fosse capaz de superá-lo seria a pessoa que iria conseguir resolver o Enigma do Milênio. Seu aprendiz o desafiou para ser o novo possuidor da relíquia, mas acabou perdendo no jogo do tabuleiro demoníaco. O preço por essa derrota trouxe essa deformidade que carregaria pelo resto de sua vida. Duke afirma que essa batalha de gerações iria ser definida ali, pois o vencedor iria poder clamar a relíquia. Todo esse papo reacendeu a vontade de Yugi, e como sempre, o real objetivo desse ritual é querer derrotar Yugi no seu ápice. Yugi faz a rolagem e consegue a invocação, na qual ele pensou, posicionou e não dimensionou a criatura no tabuleiro. Duke acha estranho, mas não percebe as reais atitudes. Em sua rolagem ele consegue 2 faces de movimento e uma de ataque, aliando a tropa de monstros em frente ao toque de Yugi, retirando assim uma vida. Nesse momento Yugi iria mostrar o porquê de ter sacrificado uma vida, summonando sua peça, o Golem de Aço. O anime altera essa conversa para enfim revelar que Duke era o game designer de Monstros Masmorras, e que estava em processo de negociações com Pegasus, pouco antes do reino dos duelistas começar. Aqui no anime, Duke não sabe nada a respeito das magias dos itens milenares, e acreditou sua derrota apenas à genialidade de Pegasus como duelistas. E no jogo apresentado em forma de flashback, vemos várias criaturas baseadas em monstros de duelo, o que despertou a grande vontade de Pegasus para desenvolver junto de Duke os dados masmorras. O contrato iria ser assinado após as finais do reino, e como o ataque de Pegasus não havia sido divulgado, Duke imagina que seria apenas tristeza e desgosto, e culpa Yami pelo fim da parceria. Yami tenta se explicar, mas Duke não está disposto a escutar, fazendo a partida continuar. Yami consegue invocar com sucesso o Golem de Ferro, mas decide passar o turno para Duke, que consegue as faces de movimento e ataque, tirando assim um ponto de vida de Yami, alegando que Yugi trapaceou para vencer Pegasus. O capítulo do anime se encerra aqui, com a promessa de Yami de salvar Joy e esclarecer esse mal-entendido que atenta contra sua honra. Episódio 48. A terrível batalha de Yugi, a feroz investida de Deus Orgos. Bem, o anime começa dando destaque. Esse jogo também estaria sendo televisionado, e as garotas estariam fazendo uma torcida na qual Joy ainda estaria vestido de cachorro, chamando a atenção junto da turminha, que na verdade o trapaceiro era Pegasus, que usava o poder de ler as mentes graças ao olho do milênio. Mas Duke no anime ainda está pistola e atribui a culpa a Yami pela não realização do contrato. Enfim, Yami iria replicar a jogada do mangá. E aqui também houve alterações, pois para cada ação ele usou 3 faces mágicas para destruir cada monstro, que no mangá foi realizado com as faces armadilhas e iria avançar as casas até quantos foram possíveis. O resultado é o mesmo. Os 2 monstros de Duke são destruídos nessa rodada, o que acaba deixando Duke surpreso. Vale ressaltar que Yami estaria aprendendo com a ajuda do computador de bordo ao lado. No mangá fica subentendido que as regras haviam sido reveladas pouco antes do lançamento oficial. Yugi no mangá não iria entregar a relíquia de bandeja, e o capítulo se encerra aqui. Capítulo 80. Raridade por realidade. Duke afirma que menosprezava Yugi por achá-lo querer apenas um nerdzinho, mas finalmente mostrou por que conseguiu resolver o enigma do milênio, e pensa que a motivação de Duke não seria forte o suficiente para derrotá-lo. O jogo prossegue com a jogada de Yugi. Enquanto isso, no anime, vovô quase teve um infarto vendo as vezes de torcida, até perceber que na verdade se tratava de uma partida de Duke contra seu neto. Depois dessa cena, vemos a jogada de Yami, que tenta puxar o saco de Duke, dizendo que seu jogo é muito divertido. Duke quase cai no gol, mas prossegue seu turno fazendo a invocação, que acaba falhando. Mas Yami consegue fazer uma invocação, summonando um espadachim. Como Yugi não pretendia fazer nenhuma ação, ele guarda as faces extras para possíveis jogadas. O anime aproveita fazer uma piada com Joy, enquanto Duke explica que essa jogada era legal, guardar as faces para movimentos futuros. Em sua vez, ele consegue fazer uma invocação. No mangá seria novamente uma criatura dracônica, mas o anime preferiu colocar o touro de duelo no lugar. E não só isso, a próxima batalha que envolver essas criaturas ocorreu de formas distintas. No anime, o Minotauro tinha a habilidade de aumentar seu ataque em 10, enquanto o espadachim, na defensiva, conseguiu abaixar o ataque do Minotauro em 20. Com isso, nenhum dano seria aplicado. Logo em seguida, Yami teve a habilidade que no anime a criatura poderia fazer múltiplos ataques, e com isso destrói o Minotauro. No mangá, Duke não ativa a habilidade de sua criatura, pois sabia que Yugi iria utilizar as faces guardadas para contra-atacar. O real objetivo de Duke era impedir que Yugi conseguisse avançar para o seu lado do tabuleiro. Para dimensionar um dado, era necessário se conectar com o caminho anterior, e havia poucos espaços no campo de Yugi. Neste caso, Yugi poderia avançar caso ele destrua todos os monstros. Assim, ele tomaria o caminho construído pelo adversário. Mesmo assim, ele iria ter que destruir todo o batalhão criado por Duke, que em sua vez, ele consegue sacar um dado negro, e lembra que esse dado continha um poder especial. Em sua jogada, ele consegue dimensionar esse tal dado. No anime, esse bloco conjura a aparição do buraco negro, que serve de ponte para outros pontos do mapa, caso existam 2 deles. No mangá, além desse buraco negro, existia também a adição de uma criatura, que normalmente tinha uma habilidade muito poderosa. No anime, o turno prossegue com sucesso da evocação do Ninja Negro. O mapa
mapa estava um pouco diferente que no mangá, mas caso Duke consiga invocar mais um dado negro, seria praticamente checkmate. A evocação para a sorte de Yami acaba falhando. Duke não considerou que Yugi poderia ter um dos dados negros, e assim, Yami mostra que esse deslize não seria ignorado. Com isso ele parte para a rolagem e consegue invocar um dado negro no seu lado do campo. No mangá, o monstro dimensionado neste dado é o Ninja Negro. Aproveitando que estaria na vantagem de movimento, ele consegue destruir a criatura especial de Duke, encerrando o capítulo do mangá aqui. Capítulo 81, o elo quebrado. No capítulo seguinte, o mangá explica que os dados negros continham poderes especiais, mas os dados negros especiais, que continham uma estrela vermelha, incluem além do buraco negro, uma criatura. E como Duke havia posicionado a passagem próximo ao seu token de vida, as suas criaturas estariam muito longe, e ele precisava se defender invocando uma criatura qualquer. Mas nesse turno sua invocação falha. Na vez de Yugi, ele acaba conseguindo 2 dados de movimento e 1 de ataque. A jogada perfeita para esse turno, garantindo assim retirar um ponto de vida do seu oponente. Ao sair de uma situação de risco, Duke complementa Yugi dizendo que começa a entender por que ele se tornou o rei dos duelistas. Na sua próxima jogada ele conseguiu invocar o deus Orgoth, mas no mangá, essa invocação foi mais especial. Por esse primeiro ele conseguiu 3 estrelas, e ainda se tratava de um dado negro raro. Nessas condições de 3 sucessos, o monstro ganharia um level adicional a ser invocado, pois seu dado negro era de level 3, agora a criatura de Duke seria de level 4, e como podemos observar, possui uma habilidade muito broken, de aumento de ataque, é claro. Duke ativa ganhando 3 faces de magia, e aumentando assim 2 pontos o ataque, basicamente o hit kill em qualquer criatura. O anime nerfou bem essa habilidade, usando apenas 2 faces mágicas, seu ataque seria incrementado em 30 pontos. Yami no anime utiliza o computador para ver as habilidades no ninja, enquanto no mangá Yugi simplesmente se lembra e acaba utilizando as faces de armadilha para proteger sua criatura. Yugi afirma que mesmo que ele vença, nada poderia acabar com a conexão que ele tinha com a relíquia, pois ele ainda conseguia ouvir a sua outra alma jogando ao seu lado. Em sua vez, Yugi consegue na rolagem fornecer mais um ataque à vida de Duke. No anime, Duke prosseguiu com sua jogada, e enfim, o ataque iria incidir contra o ninja. Dessa vez, Yami não tinha como proteger sua criatura, fazendo com que ambos possuíssem 3 mãos em cada lado do campo. O episódio do anime se encerra aqui. Episódio 49, a Dimensão Milagrosa. O Mago Negro é invocado. Um detalhe bem interessante é que a abertura no anime muda e usa a música Shuffle, com cenas que seriam abordadas na Cidade das Batalhas. Inclusive, essa é uma das minhas aberturas favoritas em Yu-Gi-Oh! E esse é o ponto que no mangá, muita coisa foi retirada e reimaginada nos 2 episódios fillers seguintes. Outra agravante é que o final dos Jogos Masmorras foi completamente alterado no anime. E como não vai fazer muito sentido explorar aqui metade do assunto desenvolvido nesse final de mangá, eu irei avançar e comentar brevemente o que acontece para Amos ao desenrolar da partida. E no vídeo de semana que vem, iremos explicar melhor todas essas mudanças em sua totalidade. Bem, o pai do Duke está acompanhando toda a partida e fica extremamente puto com o desempenho de seu filho e vai dar uma dura nele. E para tentar quebrar a moral de Yugi, ele desmonta a relíquia do milênio, deixando Yugizinho em lágrimas. A cena seguinte mostra Bakura, que estava pressentindo o perigo e o caos, e para os planos dele seguir, iria ser necessário que Yugi estivesse inteiro. Então sai, aniquilando tudo que está em seu caminho. Nesse momento, Duke se sente muito mal pelo que seu pai fez, e tenta consolar o Yugi, o suficiente para acalmá-lo e continuar a partida. Onde agora o ninja de Yugi não teria saída, e seria completamente destruído. Duke informa que a partir de então não poderia invocar mais monstros, pois todos os seus dados em mãos já foram dimensionados, o que leva a entender não poderia haver monstros repetidos, mesmo que eles já fossem destruídos anteriormente, e agora teria que vencer com seus 4 monstros no tabuleiro. Com isso, no turno de Yugi ele consegue faces de movimento, e já reposiciona seu espadachim para proteger os pontos de vida, imaginando que Duke iria mover sua criatura para o buraco de minhão. Na vez de Duke ele consegue faces de movimento, e atravessa a God Orgos para o campo do Yugi. No turno dele, ele consegue setas de movimento, e reorganiza seus monstros, o deixando enfileirados. No anime, utiliza mais uma vez a habilidade de Orcus, que aumenta em 10 pontos seu ataque, e assim, ele derruba com um só golpe o Golem de Ferro de Yami. O turno retorna a Yugi, e ele parte para a ofensiva com seu mago, mas Duke ativa o efeito defensivo do seu monstro, que o protege de golpes de criaturas mágicas. No anime, ele ativa outra habilidade de Orc, que reduz o dano mágico sofrido. O turno retorna a Duke, que simplesmente amassa a criatura de Yugi. No anime, Duke usa 6 faces de magia para aumentar seus pontos de ataque para estrondosos 70 pontos, e esmaga a criatura de Yami facilmente. Neste momento, no mangá, Duke afirma que iria conseguir o Enigma do Milênio, e aqui surge Bakura, que explica que o único portador era Yugi, e ficaria até metade do capítulo 83 explicando esse fato. Inclusive, o nome desse capítulo é Solucionando o Enigma. Duke fica frustrado com o fato revelado por Bakura, e pede que o jogo continue. O anime aproveita esse momento de dúvida de Yugi e adapta de forma similar do anime, pois o duelo para
parecia estar encerrado, já que havia apenas uma peça em campo. Então Joel lembra que ele estaria lutando como duelista, e o anime aproveita para passar flashbacks dos inimigos enfrentados durante o reino. A cena seguinte, onde ocorre a batalha do espadachim com Orgos. No mangá, Yugi usa todos os recursos guardados das rolagens anteriores, o suficiente para ultrapassar o ataque de Orgos. Entretanto, Duke ativa a habilidade de sua peça, que se sacrifica e leva o ataque carregado do espadachim. No anime, a criatura, que é uma mímica, possui uma habilidade de trocar as faces guardadas para a escolha do jogador. Assim, Duke prefere aumentar ainda mais as defesas de Orgos, o suficiente para tancar os 6 ataques consecutivos do espadachim. No turno de Duke, ele comanda o ataque a Orgos, destruindo o último monstro de Yugi. Desse ponto em diante, as obras iriam tomar caminhos completamente divergentes. Então vamos falar do anime primeiro. Duke não entende por que Yami não estava abalado, já que não teria mais como dimensionar criaturas em seu campo. E mesmo que conseguisse, Orgos poderia facilmente lidar com elas. O turno de Yami ele falha com invocação, devolvendo o turno a Duke, que consegue faces de movimento, atacando diretamente a vida de Yami, ficando a um passo da vitória. Yami não mostra pau em momento algum, e tem certeza que ia sair vitorioso. Em sua rolagem de dados, ele consegue condições de invocação para o monstro de nível 4, e acaba dimensionando no último espaço possível em seu campo. Mais incrível ainda é que esse monstro seja o Mago Negro. Duke tem um flashback que após a batalha com Pegasus foi sugerido adicionar um novo monstro, mas Pegasus manteve em segredo de qual seria essa criatura. E se tratava, obviamente, do Mago Negro. O anime nem forçou a amizade aqui, hein? Mais forçada ainda foi a jogada seguinte, onde Yugi avança com o Mago Negro que simplesmente ataca e destrói Orgos, como se fosse uma peça qualquer. Duke se desespera e revela qual seria a peça escondida no baú. E se trata de um monstro que tem um ataque especial, sacrificar monstros para destruir monstros do oponente. Então Duke avança seu servo caveira para a criatura ser usada como munição desse canhão. Nesse momento, Yugi ativa uma habilidade do Mago Negro, consegue usar as cartolas mágicas como poder defensivo, fazendo assim Duke errar o tiro. Quando Duke percebe que o Mago Negro poderia ter mais algum truque na manga, comanda suas peças para retornar e proteger a sua base. Na rolagem de Yugi, ele retira 2 faces mágicas e ativa mais uma habilidade do Mago Negro, as caixas místicas, que sacrifica a peça de Duke e ainda posiciona seu Mago Negro no lugar dessa peça sacrificada. E como último ato, Yami comanda o ataque, destruindo assim o último ponto de vida de Duke e vencendo a batalha. Como última cena, Duke está reunido com toda a turminha. Ele afirma que esse jogo era o projeto de sua vida e há anos se dedicava a ele. Mas como foi derrotado, seu projeto estaria completamente arruinado. A turminha fala que o jogo era muito bom, que seria um sucesso comercial, assim como os monstros de duelo. Duke pede desculpas pelo que fez. E Yugizinho diz que o importante é que ele aprendeu que jogos deveriam ser divertidos e não usados como ferramentas de vingança, sendo assim uma nova amizade e adição para a turminha da amizade. Como cena final, Duke recebe o e-mail das ilusões industriais, que iria dar prosseguimento nas negociações, assim como acordado anteriormente. Finalmente, Duke reconhece a força de Yugi, que novamente afirma que sua força vem da união dos seus amigos, e principalmente de sua outra alma. Encerrando o episódio do anime aqui. Agora retornaremos ao mangá. Enquanto o oponente possui pontos de vida, o jogo continua. O Toki que representa os pontos de vida se torna o personagem jogado. Assim, sua rolagem, Yugi consegue faces de movimento e tenta afastar o mais longe possível de Orgos. Mas Duke possui muitas faces guardadas. Em sua vez, ele consegue desferir um golpe, retirando mais um ponto de vida, conseguindo assim um elogio de seu pai, que finalmente complementa seu filho com a vitória iminente e entrega a relíquia a Duke, que iria tentar montá-lo ali mesmo. No turno de Yugi, ele percebe que ainda existiria uma única forma de dimensionar uma criatura. Yugi aposta tudo e consegue as condições de invocações, e quando a criatura seria dimensionada, é invocada, mas seu ataque era nulo. A surpresa de sua habilidade especial ficaria como um gancho, encerrando o capítulo do mangá junto com o volume 9 aqui. Volume 10 de Yu-Gi-Oh! Duelist, capítulo 84. Ataque zerado? A nova criatura de Yugi continuou com os pontos zerados, mas possuía 2 habilidades especiais. Duke afirma que foi interessante como ele conseguiu dimensionar esse monstro e tal, mas não teria chance com a criatura de ataque novo. Yugi está desesperado e clamando pela ajuda de sua outra alma, mas Yami Bakuro o traz para a realidade, o fazendo parar de reclamar e dizendo que isso seria apenas mais um teste para o portador da relíquia. Cortando a conversa, Duke pergunta se Yugen iria tomar alguma ação nesse turno. Yugi não sabe qual seria a habilidade dessa peça, mas decide apostar no tudo ou nada. Passa no turno de Duke, que consegue retirar uma face de movimento e uma de ataque. Quando iria aplicar o golpe final, Yugi utiliza 3 faces mágicas para ativar a habilidade de seu monstro. Se transforma em um escudo e equipa o Toki de Yugi. E diga-se de passagem, a criatura fica com ataque e defesas monstruosos. E se a gente parar para ver, é exatamente a mesma pontuação do Mago Negro. Com isso, Yugi percebe que sua outra habilidade deveria ser o modo ofensivo. Tudo iria depender dessa próxima jogada. Em sua rolagem, Yugi consegue 2 faces de ataque, e como ainda possui uma face mágica guardada, ativa a segunda habilidade da criatura, que adquire agora a forma de uma espada, e o ataque do seu token vai para 2500, onde ele amassa Orgos. Duke fica espantado e não acredita que Yugi tenha tirado exatamente as faces que precisava para virar o jogo, e que ele não tinha mais formas de jogar e vencer uma criatura tão poderosa
poderosa, assumindo assim uma amarga derrota em seu próprio jogo, reconhecendo Yugi como o verdadeiro portador da relíquia. Yugi explica que não estava lutando apenas para conseguir o poder oculto dela, ele estava lutando para poder reencontrar sua outra alma mais uma vez, e isso foi o que guiou durante o duelo inteiro, encerrando aqui o capítulo do mangá. Bem, o segundo ato seria conduzido agora com o incêndio da loja, mas como sabemos, o anime utilizou esse e muito mais recursos ocorridos nesses capítulos para formular o filler seguinte. Por isso, semana que vem, abordaremos com mais detalhes os capítulos não utilizados no filler gerado. Espero vocês semana que vem, aqui ao lado de sugestões de vídeos, como por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Zero, jogadas do Master Duel e até do Elden Ring. Então vejo vocês semana que vem e gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!